Olá, natural de Porto Alegre, ele é administrador de empresa, MBA em Estratégia em Finanças e Controladoria, ele é diretor do SENAC na cidade de São Leopoldo, filho do senhor Gilberto e da dona Beatriz, casado com a Roberta, pai do Valentim, que adoram futebol. Hoje teremos uma conversa de peso, o grande Marcos Guazelli. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso. Eu que agradeço. E aí, Marcos, contar um pouquinho dessa tua história, dessa tua trajetória, como dentro do SENAC há bastante tempo. Começou lá em Camaquã, essa história dentro do SENAC, ou já é anterior ainda? Já é anterior, na verdade estou no SENAC há 10 anos e meio. Isso. Comecei em 2007, fevereiro de 2007. Passa rápido, né? E comecei trabalhando em Porto Alegre, eu sou natural de Porto Alegre. Comecei trabalhando no departamento regional e aí tive atuando em 2 departamentos lá no núcleo de educação, depois fui atuar no núcleo de negócios. E na verdade a história ela começou um pouco antes, né? Eu trabalhei 5 anos antes na Superintendência de Educação Profissional do Estado, né? Onde nós fazíamos todas as aprovações de curso na época junto ao Conselho Estadual de Educação e acabávamos tendo uma interação muito grande com as escolas de educação profissional, tanto estaduais, onde nós fazíamos a gestão, quanto as privadas nesta questão de controladoria. Correto. E aí nisso a gente foi conhecendo o trabalho do SENAC. E aí lá eu fui sendo visto também, eu muito jovem. Sim. Ingressei. Tu és um jovem, tu está com quantos anos, Marcos? Eu vou fazer 34 no ano que vem. Né? Tu és muito então, jovem. bastante jovem. E aí ingressei lá com 19, 20 anos, né, na superintendência. E lá comecei a ver o trabalho do SENAC e disse, bom, né, no futuro acredito que é uma grande possibilidade. E aí fomos caminhando, trabalhando em conjunto, e quando eu vi, eu já estava dentro do SENAC. E foi uma paixão mútua, assim, o SENAC, a gente diz que quem trabalha dentro do SENAC é aquela cachaça boa, né? Sim, sim. Que tu entra, mergulha de cabeça nos projetos. Dizem que quem trabalha no que gosta nunca trabalha, né? Perfeito. É a parte boa. E eu sempre digo para os meus colaboradores lá e professores docentes que é bom que a gente não vende cigarro, né? É verdade. Né? Nada contra quem vende, claro. Mas a gente vende educação, Exato. né? A gente vende sonhos, a gente transforma a vida das pessoas. Então eu ingressei numa parte mais burocrática, mas eu me achei mesmo, como tu diz, assim, hoje eu sou feliz no que faço e não me sinto trabalhando justamente porque eu faço essa gestão de escolas. Então, em maio de 2011, eu tive a grata oportunidade de participar de um programa que a gente tem dentro da instituição, que é o programa de backups, onde a gente prepara futuros talentos para assumir posições de liderança. Então eu ingressei nesse programa, tive a oportunidade de passar num processo seletivo então para assumir a direção de uma unidade, né, em Camaquã. A gente tem modelos de unidade por porte. Então Camaquã é um modelo de unidade C, nós temos A, B e C. O modelo de unidade C, um modelo de pequeno porte. Assumi essa gestão lá, fiquei lá por 2 anos e meio. Fez um trabalho bem feito. Fiz um trabalho bom e tive a oportunidade então de ganhar uma promoção e vir para São Leopoldo. E aí já a gente vai contar essa trajetória dentro da cidade de São Leopoldo também. E lógico, falar muito mais da trajetória profissional do Marcos. Mas eu queria voltar cronologicamente no tempo, Marcos, falar um pouquinho aí desde a infância, adolescência. Como é que foi o Marcos? Hoje tu tem um filhão aí com 4 anos. Tu se vê nele um pouco, assim, lembra da tua infância, enfim, tu também gostava de jogar bola, era aquele negócio de criança mesmo, bem ativo, como é que foi? Gostava Tu incomodava muito o seu Gilberto e a dona Beatriz, né? Bastante, bastante. Sempre fui um guri bastante ativo. Sim. Eu tenho hoje o Valentim, né, com 4 anos, e aí me pergunto quando é que vem o próximo. Eu digo, já tá bom, porque ele vale por 3, né? Vale por 3, 4, ele é uma casa cheia, sim, graças a Deus, e a gente costuma dizer que essa agitação é sinônimo de saúde, né? Então tem saúde, criança. E na minha infância não era diferente, né? Eu sempre fui de brincar na rua, né, jogar bola na rua, brincar com os amigos, estar sempre na rua, não tinha... Talvez a grande diferença da nossa época, a gente mais ou menos na mesma faixa etária, né?
para hoje, para a idade do teu filho, eu tenho sobrinho também com essa idade, seja essa questão assim da tecnologia. Exatamente, de poder exatamente dar essa liberdade. Da criançada na nossa época brincava na rua. Isso. Hoje já tem que segurar um pouco. Nossa. Hoje tem que botar em escolinha, justamente que nem tá o teu filho, né? Para ter essas diferenças. Hoje a questão segurança, ela nos assusta muito, né? Ela nos assusta muito. Nós andávamos na rua, eu me lembro de pequeno indo para a escola com 8 anos, 9 anos, sim, com meus irmãos de mão dada, indo a pé, carregando mochilinha, 7, 8, 10 quadras. Tranquilamente. Hoje tu já tem que te preocupar com a van, com quem leva, com quem busca, que horário busca, né? Autorização para te retirar da escola, autorização para quem pode retirar, para quem não pode retirar. Então o mundo, ele infelizmente nisso, ele piorou bastante. Mas ainda a gente vê hoje nas praças aí nos finais de semana, a gente vê o quanto as pessoas querem estar na rua, né? E a gente vê agora, né, mesmo que timidamente, a segurança melhorando um pouquinho. Né? A gente já teve mais recluso. Esse resgate da sociedade é importantíssimo. Isso, a gente vê alguns movimentos para isso, mas a gente sabe que tem uma grande caminhada aí. Mas a infância foi essa, foi jogando bola, foi jogando... Em Porto Alegre. Foi em Porto Alegre, brincando de taco, né? E esses jogos que a gente tinha na infância. Depois, com 10 anos, eu tinha, na época, uma vontade, né, de entrar no colégio militar. Olha só. E aí fui fazer cursinho para passar no colégio militar. Desde cedo. Desde cedo e tal. E aí aos 10 anos eu fiz a prova lá e não passei. Poxa. Não passei. Aí eu disse, né, agora. Mas aí a minha avó tinha casado pela segunda vez, mãe da minha mãe, e era neta e era casada com o ministro do Exército. E aí eu podia ir para Brasília, onde ela morava, que eu ingressava diretamente lá em Brasília. Saí daqui e fui para lá. Só que eu saí, morar em Brasília, só que justamente a avó já tinha um poder aquisitivo melhor, e eu morava aqui com a mãe do meu pai. Então nós morávamos num apartamentinho de 1 quarto e cheguei em Brasília, me deslumbrei com aquele mundo que era totalmente fora da minha realidade. Então nós chegamos lá, daí eu saí de um colégio público, fui para um colégio privado, né? Mudou tudo. O que aconteceu? Nos primeiros anos patinava na escola, né? E aí só queria jogar bola, e só queria aproveitar a molecagem. E aí acabou que eu não ingressei nessa vida, né, do exército e tal. Acabei ficando lá por 2 anos, convivi com a família lá da avó e tal, e retornei a Porto Alegre. Retornei lá com 12 anos, retornei para cá. E aí vem outra história que muda, assim, né? Então a vida tem aquelas mudanças, parece bem radical. Eu voltei pra cá, meus irmãos estavam muito envolvidos nessa questão de rodeios. E laçavam em rodeio. Meu irmão hoje ele é narrador de rodeios. Né? Vive disso. Meu colega, locutor, né? Locutor, narrador de rodeio, pelo país todo e tal. E aí eu voltei com 12 anos, e aí fui começar aquele negócio. E cavalo, e tinha um sítio em Gravataí. E nós ia para os rodeios finais de semana, aí comecei a aprender a laçar e tal, e virei um laçador. Essa história tu não botou na pré-pauta, e virei um laçador. E lacei até os meus 19 anos. Até os meus 19 anos, quando eu acabei ali com 18, 19 anos ingressando na faculdade. Aí, né, a família está aí trabalhar, né? Tá tudo muito bom, mas vamos assumir compromisso. Vamos se puxar um pouco. Vamos assumir compromisso, então comecei a trabalhar, foi quando eu ingressei como estagiário lá na SUEP, que eu comentei no início. E aí tive que abrir mão um pouco desse esporte, né? Tive que abrir mão desse esporte lazer, porque demandava finais de semana, tinha estudos e tal. E aí tu já entraste na faculdade de administração? De administração, isso, já passei direto. Qual foi a faculdade? Eu comecei na UBRA no primeiro, segundo semestre, depois eu fiz o vestibular de novo na PUC, e fiz a transferência para a PUC. Então tu és formado pela PUC? Sou formado pela universidade ali da PUC, ali em Porto Alegre. Depois, né, que também é uma história bem bacana e até um exemplo de esforço, né, que é necessário. Porque quando eu entrei no programa de backups, um dos requisitos era ingressar numa especialização. E aí eu já sou administrador, eu gosto de números, eu vou fazer uma especialização em estratégia em finanças. E aí busquei lá em Porto Alegre, no IBGEM, o curso de especialização, o MBA em estratégia em finanças.
E comecei o curso, no 3º mês de curso eu fui promovido a Camaquã. E eu tinha aula todas as terças e quintas-feiras. Tu não me disse que tu vinha de em Camaquã Porto Alegre. Porto Alegre. 300 km por aula. Nossa. 300 km por aula. Sabe, só abrindo parênteses em cima disso que tu tá contando, o pessoal às vezes diz, pô, mas o fulano tem sorte. Eu falei, não, amigo, sorte não. Pô, dá 300 km por aula. Por aula. Não é sorte não, é muita dedicação. Muita dedicação, esforço, sabia que aquilo era necessário. E a gente vê também, aí fica a dica aí para os mais jovens, né? A gente aproveitar também essa juventude. Sem dúvida, né? Porque às vezes a gente olha, eu olho para trás e digo, cara, como é que eu fiz isso? Se eu tivesse que hoje fazer 300 km por aula, já ia ser mais complicado. E hoje, graças aí a Deus e a tecnologia, né, a gente tem a educação à distância. Também, né? E agora nos facilita muito mais isso. Mas há 7, 8 anos atrás, isso ainda era muito pequeno, poucas oportunidades, né? A tecnologia muito evasiva. Até a internet, né? É muito evasiva. Pouco tempo ainda é problema. Eu fico me imaginando hoje se eu tivesse que fazer, né, os 150 quilômetros que eu fazia para vir para aula, podendo já vir estudando, com uma tecnologia dentro do ônibus e tal, poderia ter aproveitado muito mais, inclusive, esse período. Mas eu vim e voltava, então, todas as terças e quintas, e era uma rotina bem maluca, assim. Sim, porque imagina, né? a gente teve um episódio na família. Isso durante quanto tempo, Marcos? Bom, Isso, MBA mais uns 6 meses, no mínimo, mais no mínimo uns 6 meses, aí durou essa formação, né? E aí, voltando um ponto atrás, né, eu casado com a Roberta, como tu citaste. Pois é a próxima pergunta que eu quero te fazer, quando é que a dona Roberta entrou no Toledo? Na verdade, ela entrou antes, já lá no início do Senac. A gente é casado aí há mais ou menos uns 10 anos. Sim. E quando eu ingressei no Senac, logo em seguida a gente se conheceu. Ela trabalhava no estado onde eu trabalhava antes. Nós nos conhecemos quando eu trabalhava na Suepo, né? E aí começamos a namorar, eu já estava entrando no Senac. E aí começou essa história, em seguida a gente resolveu morar junto lá em Porto Alegre. Então já muito jovem já fui assumir esse compromisso de família. E depois nós morávamos juntos, aí veio essa oportunidade em 2011, nós conversamos. E a mãe dela vinha muito doente, ela já tinha perdido o pai, a mãe dela vinha muito doente nesse período. E a gente disse, vai, não vai. Eu fui a Camaquã, assumi, e a minha sogra infelizmente faleceu 20 dias depois. E aí minha esposa ficou morando com o irmão em Porto Alegre, porque ela também estudava e tal, trabalhava. E eu fui a Camaquã. Então a minha vida era essa rotina de vai e vem. Eu saía na segunda para Camaquã, vinha na terça, saía segunda às 6 da manhã, ia para Camaquã, trabalhava até terça-feira às 5 da tarde, vinha para Porto Alegre, estudava até às 11, ou voltava naquela noite, ou dormia ali com a esposa, voltava na quarta às 6 da manhã, vinha na quinta de novo, voltava na sexta e voltava no sábado para passar o final de semana com a esposa. Sabe que a gente está indo para o intervalo, Marcos, mas eu acho interessante o pessoal contar essas histórias, e para o público e para o pessoal que está nos assistindo, até para saber um pouquinho, às vezes olha, pô, Marcos, diretor do Senac, né? Pô, maravilha. Olha o que tu já teve que passar, o quanto de trabalho, o quanto de esforço, o quanto de dedicação, coisas que tu talvez teve que em algum momento abrir mão para poder chegar onde, felizmente, hoje tu está, com a tua família estruturada, né, com teu filho e tudo, porque muitas vezes o pessoal, parece que é fácil, o cara já nasceu diretor do Senac. Não é assim. Não. Olha a trajetória que teve que passar para chegar até ali. Vamos ao intervalo e na volta, aí sim, o Marcos vai contar um pouquinho desse trabalho em São Leopoldo, né, do Marcos Guazelli administrando, enfim, como diretor do Senac na cidade de São Leopoldo. O intervalo sempre para Funny Feelings. Grande abraço lá ao Fabiano,